interferência no trabalho da direção de futebol. Houve uma interferência, houve um veto. Seja médico, seja clínico, seja político, seja de rede social, houve de tudo, um pouco de cada coisa. Qual a sua opinião sobre isso? Ainda mais quando é falado, né, que essa gestão se basearia no nome profissionalismo. Isso é péssimo. O Flamengo tem que ter uma postura profissional. Na rede social você vai encontrar todo tipo de opinião e, com todo respeito às pessoas, a maioria delas, opiniões não muito qualificadas. Por quê? Porque o cara que dá opinião na rede social, o cara está vivendo a vida dele, está trabalhando, sabe, estudando. Ele não fica dedicado a isso. E a avaliação de quem busca um jogador no mercado é uma avaliação, partindo do princípio de que seja algo profissional, né, e bem executado, feita com base em observação, estudo, análise. Então, assim, o cara que dá uma piruada na rede social sabe mais do que o camarada que ficou debruçado dias e dias pesquisando jogadores para achar um jogador não muito caro que compunha bem o elenco. Agora, nunca saberemos se esse jogador vai compor bem o elenco. Ele tem até boas referências técnicas. O que eu desconfio, que eu acho estranho, é assim: por que esse cara não foi para a Premier League, nem para o Ipswich Town, que caiu? Ou para o Luton, que agora foi para a terceira divisão, mas estava 2 anos na Premier League? O cara nunca jogou a Premier League, jogou na Championship, na Premiership escocesa pelo Celtic, que é a primeira divisão, na Championship, que é a segunda, pelo West Bromwich, que ele está lá já há 2 temporadas, jogou também no Vitória de Guimarães, na primeira divisão de Portugal. Então, por que ele nasceu na Escócia, embora se chamem de irlandês, porque ele joga na seleção da Irlanda. Lá é muito comum isso no Reino Unido. Se você é descendente de irlandeses, você pode nascer na Inglaterra ou na Escócia, jogar na seleção da Irlanda, enfim, por aí vai. Mas ele é escocês de nascimento. Então, por que ele poderia ser um jogador que ajudasse o Flamengo? Sim, mas não saberemos jamais. Agora, não fazer a contratação porque a rede social não gostou, porque quem são essas pessoas do clube também que influenciaram? Quem são? Quem são? São sócios? Corneteiros? É a boca maldita? O que é? Isso não é profissional. Isso não é profissional. Se o BAP disse que teria um profissional para fazer as avaliações e ele vai dar e veta um jogador que as pessoas não conhecem, também é contraditório. Eu não estou aqui defendendo a contratação. Estou dizendo o seguinte: se você delega para alguém a tarefa de pensar no mercado jogadores que não são caros, podem ser úteis, ou você confia ou não confia. Isso desmoraliza o diretor executivo, totalmente. Aí veio a versão de que ele foi vetado por uma questão médica. Pode fazer sentido? Pode. Mas ele não tem lesão há 2 anos, lesão grave. Aí tem a suposição de que ele poderia jogar menos do que o Arrascaeta ou o De La Cruz, porque ele tem a minutagem baixa. De fato, eu já pesquisei, ele tem a minutagem em torno de 50 e poucos, 60 e poucos minutos por jogo. Mas será que isso é porque ele não aguenta jogar ou porque ele não foi titular absoluto nesses times que ele defendeu? E ele jogava, entrava... Ele não foi titular em todos os jogos. Por exemplo, eu peguei agora 40 jogos, ele participou da segunda divisão inglesa e ele foi titular em 24, não falha a memória. Algo em torno disso. Ou seja, 25, em muitos jogos 25. 25, ele entrou durante os jogos. Então ele não vai ter uma minutagem maior do que 60 e poucos minutos, 50 e poucos minutos. Claro. Ele entrou no segundo tempo, durante o segundo tempo, muitas partidas. Então, de repente, a minutagem dele nem é tão baixa assim. Agora, os jogos que ele foi titular, ele terminou muitos, poucos, sentiu lesão, teve lesão. Não teve lesão grave. Então, assim, é pouco convincente esse veto. Fica realmente a clara sensação de, como alguns colegas já trouxeram a informação, você já o citou, inclusive, ele foi vetado pelo presidente. Agora, quem fez a cabeça do presidente? Foi ele mesmo, sozinho, ou alguém encheu o saco? Então, tudo igual, cara. Então, volta Marcos Braz, volta Landim, tudo igual, cara, tudo igual. Quando eu falo volta, gente, estou de brincadeira, não estou defendendo a volta de ninguém. Tem que ser, às vezes, fazer certas ressalvas. Porque o que você reclamava, eu sempre critiquei isso, cara, ou você faz negócio profissional e confia nos profissionais, ou então continua essa coisa. A rede social não pode pautar contratações. Agora, uma coisa muito clara, vou repetir, o Botafogo, já falei isso várias vezes, só foi campeão ano passado do que foi, não foi por causa de scout coisa nenhuma, foi porque foi contratar 2 jogadores caros, que aceitaram jogar no Brasil porque iriam para o futebol francês depois. Um foi, o outro foi para a Rússia. Almada e Luiz Henrique. Esses caras mudaram o patamar do Botafogo. Esses caras potencializaram o futebol de Savarino, Igor Jesus e outros. Muito claro isso, é muito evidente. Aliás, o Savarino jogou muito ano passado porque a referência não era ele. O foco do adversário era o Luiz Henrique, era Thiago Almada. Aí o Savarino cresceu, porque ele é bom jogador. Se ele tem que ser o protagonista sem esse entorno de luxo, fica mais difícil para ele. Então o Botafogo foi campeão porque, nas circunstâncias diferentes do Flamengo, contratou 2 caras pesados. O que o Flamengo precisa hoje é de um atacante que faça diferença. Por quê? A Arrascaeta já está com 30 anos, tem as questões físicas, não joga todo jogo.
Bruno Henrique já está veterano, não dá para contar com ele sempre, pode ser suspenso. Gabriel foi embora. Everton Ribeiro foi embora. Porque foi embora que tinha que ir embora. Everton Ribeiro já veterano, teve uma proposta melhor. O Gabriel já vinha mal há 2 anos e meio, quase 3 anos. Né? Acabou. O futebol dele desapareceu. Então, aqueles caras decisivos do time de 19, depois vem o Pedro e tudo mais, até 22, eles hoje, quem é esse cara decisivo? Arrascaeta quando está bem, né? Mas nem sempre. E a tendência cada vez é ser menos, vai ficando mais velho, vai cair o rendimento. O Flamengo precisa de 1, 2 jogadores decisivos, aquele cara que ganha jogo. Que ganha jogo. É isso que está faltando ao Flamengo. Achar jogadores assim. Esses jogadores custam caro. O Michael Johnston, aí, o Mickey, como é o apelido dele, ele poderia até ter um jogador para ajudar o Flamengo. Mas talvez não muito diferente do Michael da vida. Que pode fazer um jogo bom, um jogo ruim e tal. Né? Então, assim, a discussão com relação a esse jogador, acho que ela é uma questão até mais importante pela maneira como ele não virá mais, todo em torno, a maneira como isso foi decidido, numa clara interferência no trabalho da direção de futebol. Houve uma interferência, houve um veto. Seja médico, seja clínico, seja político, seja de rede social, houve de tudo, um pouco de cada coisa. Ela é importante por isso. Porque o jogador queria só compor o elenco. E o que falta ao Flamengo é um jogador melhor. E não é o Carrascal, na minha opinião. O Carrascal pode até ser útil e tal, mas o cara, quem é esse cara? O Flamengo tentou o Malcom, sondou o Malcom. O Malcom não quer voltar para o futebol brasileiro. O Malcom seria esse jogador? Talvez sim, jogador caro, seria muito caro. Né? O Jorginho, que chegou sem custo de multa, mas não é um jogador caro. Esse é um jogador que pode melhorar muito o patamar do Flamengo. Mas o atacante, o cara para resolver jogo, ganhar jogo, cadê esse cara? Né? Esse cara o Flamengo tem que buscar. Porque não vai poder contar sempre com a Arrascaeta, entendeu? E o Pedro está voltando de lesão e vem toda aquela discussão, Pedro e Arrascaeta, joga junto, não joga junto, aí é outra conversa. Mas o Flamengo precisa sim investir em jogador decisivo, cara que resolve o jogo, cara que pega a bola, abre espaço, manda pro gol, bota o cara na cara do gol e você fala, pô, ganhou, quanto foi? 2-1, pô, os 2 gols o cara participou, de uma forma ou de outra. É isso que falta ao Flamengo de hoje, na minha visão. O time toma pouco gol, o time é competitivo, o time está em evolução, o time não fez um Mundial vergonhoso, pelo contrário, acho que foi um Mundial muito digno até, poderia ser melhor, mas foi muito digno, enfrentou um adversário que nenhum brasileiro enfrentou. Nenhum brasileiro enfrentou um Bayern de Munique, como diria o Vanderlei Luxemburgo, na Lua. Não enfrentou. Tá? Então, não foi ruim. Não foi o que se esperava, teve problemas, já falamos muito sobre isso, mas não foi ruim. O Flamengo não está em baixa, tecnicamente falando. Mas falta esse tempero, esse cara. Entendeu? Esse cara, e amanhã, se o Pedro estiver bem, tiver vaga no time e tudo, aí o Flamengo passa a ter 2, 3 caras que ganham o jogo, como era 19 e 20. Não dá para ter um cara que resolve. E o Flamengo acho que tem dinheiro para isso. Vendeu o Gerson agora por 25 milhões de euros. À vista. Dinheiro em caixa tem. Para fazer uma boa contratação, uma grande contratação. Não seria o Mickey, né? Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.